Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por mais essa oportunidade de nos encontrar e juntos poder escutar a palavra de Deus, meditá-la e fazer a nossa oração diante daquilo que ela nos provoca. É muito importante que saibamos sempre reservar um tempo honesto para acolher a palavra de Deus. Afinal de contas, a palavra não é somente um livro. A palavra é o próprio Cristo. Ele é a palavra que se faz carne e habita entre nós. Por isso, deixemos que a palavra se torne carne na nossa carne. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho que hoje é dirigida ao nosso coração. Certamente, esta palavra tem muito a dizer para mim, para você. Ela nos ajudará a viver melhor a nossa fé. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê, como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome, e como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, e o observavam para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu, e sua mão estava curada. Ao se retirarem, os fariseus com os herodianos imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje o Evangelho coloca diante de nós Jesus e seus discípulos que são confrontados pelos fariseus, pelos mestres da lei e pelos herodianos, que são os seus inimigos. É o início de uma tensão que levará Jesus à condenação e morte de cruz. Por isso a mensagem do Evangelho é muito importante para nós, no sentido de compreender todo o desenvolvimento do Evangelho de São Marcos. Estamos ainda no início do Evangelho, finalzinho do capítulo 2 e início do capítulo 3. Mas é como que uma janela aberta para compreender toda a narração do Evangelho até chegar na narração da paixão de Cristo. Essa tensão de Jesus com os seus inimigos já está bem evidente aqui. Então vamos prestar bastante atenção no que nos diz o texto do Evangelho. Começa dizendo assim: Aconteceu que, ao passar no sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Bem, podemos imaginar, Jesus está em pleno exercício da sua missão com os seus discípulos. Certamente estavam cansados e famintos. E é importante dizer, eles passam por uma plantação de espigas num dia de sábado. E é importante dizer que o sábado era o dia em que, sobretudo,
os fariseus guardavam e não era permitido nesse dia fazer praticamente quase nada. Portanto, aqui o que se questiona não é simplesmente o fato dos discípulos estarem cansados, estarem famintos, não é isso que se coloca, mas o fato de, em dia de sábado, passarem pela plantação e arrancarem as espigas. Por isso, o Evangelho mostra como que os fariseus interpelam Jesus. Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Meu irmão e minha irmã, às vezes, quando a gente não compreende, de fato, a lei que nos apresenta a Sagrada Escritura, em vez de gerar vida, ela pode gerar morte. O farisaísmo justamente faz acontecer isso. Eles não estavam preocupados se os discípulos de Jesus estavam saciando a fome, certamente causada por dias de trabalho, pelo cansaço, pela fadiga. Mas eles interpelam Jesus porque fazem isso num dia de sábado. É importante porque mais à frente Jesus vai dizer do significado da lei do sábado. Bem, como Jesus reage? Jesus reage assim. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi e seus companheiros quando necessitavam e tiveram fome? E como entrou na casa de Deus, no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, e que só os sacerdotes podem comer, e deu também aos seus companheiros? Ora, o que está fazendo aqui Jesus? Os fariseus fazem uma leitura seletiva da palavra de Deus. Apresentam somente aquilo que lhes interessa, e o que não interessa eles não fazem questão de apresentar. E este é um risco que nós corremos hoje. Infelizmente, há muitos que fazem uma leitura seletiva da Sagrada Escritura, isto é, recortam somente a parte que lhes interessam e as outras simplesmente desconsideram. Será que nós muitas vezes também não fazemos isso? Por isso Jesus cita a própria Sagrada Escritura, porque eles não se recordavam, ou pelo menos fingiam não conhecer, este evento acontecido com Davi, que era uma personalidade muito respeitada pelos fariseus. Também Davi comeu dos pães da proposição, que era reservado somente aos sacerdotes. Então é importante que a gente se pergunte, será que nós também muitas vezes não estamos vivendo o farisaísmo e a leitura seletiva da Sagrada Escritura? Aquilo que nos interessa nós trazemos para nós, mas aquilo que não nos interessa a gente deixa de levar em consideração. Então Jesus diz: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. De fato, a lei do sábado nasce justamente como algo que traz um pouco de dignidade para o ser humano. Enquanto os judeus estavam no país do Egito, na escravidão, e vivendo num ritmo imposto, uma opressão muito pesada, não tinham sequer o direito a um dia de descanso. E a lei do sábado é justamente para trazer ao menos um pouco de dignidade. Ao menos um dia da semana é o dia do descanso. No entanto, aqui os fariseus fazem daquilo que era para trazer dignidade algo que rouba a dignidade. Aquilo que era para trazer vida, algo que gera morte. E um outro evento acontece, diz o Evangelho, que de novo Jesus entrou na sinagoga e ali havia um homem com a mão atrofiada, mas eles, os fariseus, observavam para ver se Jesus iria curá-lo no dia de sábado. Vejamos bem, meu irmão, Jesus realizando bem, curando o enfermo, mas os fariseus procurando motivo para condenar Jesus. É isso que faz o farisaísmo. Por isso é preciso que tenhamos muito cuidado para que em nós não cresça a semente e o fermento dos fariseus que gera maldade. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. Isto é, aquele que estava excluído, marginalizado por causa da sua enfermidade, agora Jesus coloca no meio. E aí Jesus questiona: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Para Jesus, a lei está a serviço da vida e não o contrário. A vida imposta ao jugo da lei. A lei é para gerar vida e vida em abundância. E aí, diz o Evangelho, que eles se calaram e repassando entre eles, com olhar
de indignação e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu e a mão estava curada. Aprendamos de Jesus. Sempre a vida está acima, é o valor supremo. A lei é para nos garantir vida e dignidade, e não o contrário. Sempre Jesus nos ensina que precisamos defender a dignidade do ser humano, e é isso que hoje o Evangelho nos apresenta. E conclui dizendo assim: imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam, os fariseus e os herodianos. E aqui é um detalhe interessante, porque fariseus e herodianos não se davam bem, mas para tramar o mal foram capazes de se unir. Que o Evangelho nos ensine a seguir Jesus. Concluindo este nosso encontro de hoje e pedindo a graça de sermos livres do fermento dos fariseus, mas ao contrário, assim como Jesus, ter um coração largo, aberto e, sobretudo, sensíveis à dignidade do ser humano, nós queremos pedir ao Divino Pai Eterno, em forma de oração, que sejamos fiéis à mensagem deste Evangelho. Juntos, dirijamo-nos ao Pai e a Ele façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de misericórdia, te agradecemos por mais este encontro diário, onde tivemos a oportunidade de escutar a mensagem do Evangelho, que mostra Jesus, que apresenta o ser humano, a vida humana, a dignidade humana superior à lei. A lei é aquilo que deve nos dar dignidade e defender a nossa vida, e não o contrário. E é isso que nós queremos viver na nossa comunidade, na nossa casa, na nossa família, na sociedade onde nós estamos. Envia sobre nós, Pai Eterno, o Teu Espírito e ajude-nos a ser fiéis à mensagem do Evangelho. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.